Bom, seguindo aqui, as equações de Schrödinger, então, trabalham com três números quânticos. E, na verdade, o total de números quânticos são quatro. Mas vamos lá, o quarto número quântico eu não expliquei ainda, vai ser para o próximo item do livro, tá? Mas o que é o número quântico principal, então? O número quântico principal, todas as informações elas estão resumidas nessa tabela aqui do livro. O número quântico principal ele é simbolizado por n minúsculo, tá? E a gente tem valores de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Que eu já mostrei por que são números inteiros e tudo mais, tá? E esses valores numéricos aqui, a gente sabe que vão até 7. Mais que 7, um núcleo atômico não consegue mais atrair os elétrons, né? Então, por mais que a matemática permitisse que fossem infinitos números quânticos, na prática eles vão até 7, tá? O que nos diz esse número quântico? Na real, eles nos dizem as camadas, ou seja, é como se fosse uma cebola, né? A distribuição de elétrons no átomo, ela começa pertinho do núcleo e depois, quanto mais energia esses elétrons têm, mais para longe do núcleo eles vão ficando. Então, a grosso modo, o número quântico principal ele consegue nos dizer as camadas em que esses elétrons estão. Só que o que quer dizer essa camada? Na verdade, a camada mais ou menos fala o tamanho que o átomo tem. Se um átomo tem poucas camadas, ele é um átomo pequeno. Se um átomo tem bastante camadas, ele é um átomo grande. Depois vem o segundo número quântico, que é chamado momento orbital, ou também chamado angular, ou também chamado número quântico azimutal. Tá? Vamos pegar essa palavrinha angular aqui, que vai ajudar bastante a vocês. O que é o angular considerado nas coordenadas, as coordenadas polares? É o ângulo em relação ao eixo Z e o ângulo em relação ao plano do eixo Z. Né? Então, esses ângulos aqui, essas coordenadas que vêm do segundo número quântico, elas vão nos dizer então qual a subcamada em que esse elétron está. Porque essas camadas aqui, elas são divididas em subcamadas, certo? E então, considerando então esse número quântico aqui secundário, a gente vai conseguir saber qual é o formato do orbital, tá? Aqui eu vou puxar uma explicação que eu fiz antes lá. Vocês vão achar legal, quer ver? Naquela hora eu falei que se isso aqui fosse o planeta, a densidade, a probabilidade de encontrar as pessoas seria praticamente zero na parte interna do planeta, teríamos o máximo de achar as pessoas na superfície do planeta e logo depois da superfície a probabilidade quase zero de encontrar pessoas. Se a gente fosse fazer um desenho de qual seria o orbital de encontrar pessoas no planeta, o desenho seria essa esfera. Vocês concordam? Imaginem que vocês concordem, né? Pois é. Só que não está tão certo assim. Porque o nosso planeta, 80% é água. Alguém mora em cima do mar? Praticamente não tem ninguém. Então, a gente teria que considerar então que a densidade de encontrar pessoas são nos continentes. E em boa parte de muitos países, a maior parte do país nem habitado é, né? Então, percebam que se a gente tivesse que fazer de forma mais fiel as coordenadas, considerando as três coordenadas, a probabilidade de encontrar pessoas na esfera do planeta, ela teria que ser concentrada nos continentes e praticamente esvaziada nos oceanos, certo? Então, para isso eu ia ter que considerar as coordenadas angulares. Então, se eu quiser fazer bem certinho uma densidade de distribuição de pessoas no planeta Terra, eu tenho que considerar a coordenada radial, é óbvio, porque ninguém mora para dentro da Terra, ninguém mora fora da superfície, ninguém vive, aliás, né? Mas eu também tenho que considerar as coordenadas angulares. E aí, então, isso me daria, então, qual que é o formato, que formato que tem, então, esse desenho da densidade de pessoas na superfície do planeta. E é por isso, então, que esse segundo número quântico, chamado L minúsculo, ele nos diz a forma do orbital. Esses números quânticos aqui, na verdade, quando a gente fala assim, ó, números quânticos, a gente usa os números, tá? Então, por exemplo, o número quântico principal, os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é o símbolo do número quântico principal? Ah, o símbolo é N. Vamos lá. Quais são os números quânticos o segundo número quântico? Quais são os números quânticos usados? Os números quânticos são 0, 1, 2 e 3.
Mas qual é o símbolo do segundo número quântico? O símbolo do segundo número quântico é L. Só que tem mais um detalhe. Como é muito útil e é muito usado na química a gente trabalhar com o formato que os orbitais têm, para não sei quem é que inventou isso também, né? Para não ficar trabalhando com valores numéricos, se apelidou esses números quânticos com letras. E é daí que vem a história de que o número quântico secundário 0, ele tem o apelidinho de S. O número quântico secundário 1, ele tem o apelidinho de P. O número quântico secundário 2 tem o apelidinho de D. E o número quântico secundário 3 tem o apelido de F. Tá? Números secundários a partir do 3 até seriam matematicamente possíveis, mas na prática não existem. Tá? Assim como então essas próximas letras aqui, matematicamente seria possível, mas na prática não existe. Tá? E então, a gente já viu que o primeiro número quântico nos diz o tamanho que o átomo tem, o segundo número quântico nos dá o formato do orbital, se vai ser esférico ou outros jeitos, e o terceiro número quântico, ele nos dá a orientação, porque mais adiante eu já vou falar do orbital P, e vocês vão ver que o orbital P não é esférico, ele tem um formato específico. Tá, e esse formato específico, ele está de que jeito? Ele está de cima para baixo ou ele está de lado? Que jeito que ele está aqui no átomo? Então, a gente diz que o terceiro número quântico, ele nos dá a orientação. É bem isso. É como se eu dissesse para vocês, voltando no exemplo do planeta, que eu gostei desse exemplo, é como se eu dissesse para vocês que esse aqui é o planeta Terra, e eu dissesse que tem um aglomerado de pessoas por esse lado aqui, tem um aglomerado de pessoas por esse lado aqui, por esse lado aqui. E aqui está o planeta, como a gente já está acostumado a ver no mapa. Só que aí vocês poderiam pensar, tá, mas as pessoas estão para cá ou estão para baixo? Aí não, se a gente está pensando no planeta bem como a gente imagina aqui na geografia, que a gente se acostumou a estudar, a maioria das pessoas moram mais para o hemisfério norte. Tem bem menos gente no hemisfério sul aqui do que no... Então a gente teria que ver o seguinte, ó, para que lado que estão esses grupos de pessoas? Então a gente precisa de uma orientação. Uma coisa é saber o formato, né? Eu posso dizer que o formato seria isso aqui, por exemplo. Tá, mas isso aqui ele é para cima e para baixo ou ele está para os lados? Entenderam? Isso é a orientação. Ou esse desenho está na diagonal. Então, para mim saber se está para cima e para baixo, para os lados ou na diagonal, eu tenho que saber a orientação. Então, são três informações que são usadas nas equações de Schroeder e nos dizem, então, como a gente imagina que são os orbitais. E o último número quântico, eu não expliquei ainda, vou deixar para depois, que é o spin. Tá? Percebam, pessoal, que agora eu vou começar a falar, no próximo explicação aqui, que a gente vai começar a ver os formatos desses orbitais. Só que, só para deixar claro para vocês que quando a gente dá aula no ensino médio, isso aqui é uma coisa bem cruel, na real a gente não vai, ninguém fica desenhando o formato dos orbitais toda hora, porque seria um inferno, muito demorado, muito complicado, então os desenhos não iam ficar legais, porque fica muito complexo o desenho. Então, se o químico, vocês vão perceber que o químico ele é bem preguiçoso. Então, o químico ele tenta fazer a coisa mais simples possível. E daí que se inventou esses quadradinhos aqui, ó. Depois vamos ver então que a gente vai aprender a fazer distribuição eletrônica, ver quais são os elétrons mais energéticos, os menos. E a gente se acostumou a distribuir elétron em caixinhas. Na verdade, cada caixinha dessa aqui simboliza um orbital. E vocês vão ver que em cada orbital é possível existir 2 elétrons no máximo. Então, a gente costuma dizer que esses orbitais S, a gente simboliza isso lá nos exercícios, uma caixinha, um quadradinho. Mas vocês podem imaginar que o orbital S é uma bola, é uma esfera. E nós desenhamos um quadrado chato, entendeu? Não tem nada a ver. Só para tu pensar aqui dentro daquela esfera, então cada vez que tu desenha esse quadradinho aqui, na tua cabeça tem que estar isso aqui. Ou seja, tu desenha isso no papel e o teu cérebro imagina isso. E depois vocês vão ver que o orbital P, por exemplo, a gente desenha 3 quadradinhos. Então, vocês vão ver que vocês vão desenhar 3 quadradinhos, mas no cérebro de vocês vão ter que imaginar outra coisa, que vai ficar para o próximo vídeo aqui.